Eu os convido para a leitura da palavra de Deus no Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma, o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, a tua palavra foi lida e em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos traga para este ambiente ao redor da tua palavra. Que a nossa mente distraída, indiferente, tenha um tempo de sossego para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, nos dê essa capacidade de discernir em meio a tantas vozes a tua palavra para os nossos ouvidos e o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus, amém e amém. O Salmo 130 é um dos salmos dos degraus. O povo de Israel, eles viajavam dos lugares aonde eles viviam, distantes da cidade de Jerusalém, que é onde ficava o templo, e eles, pelo menos uma vez por ano, eles iam a Jerusalém para os sacrifícios a favor dos seus pecados, para o agradecimento pelas colheitas recebidas, para o testemunho às outras nações de quem era o Deus que eles criam. E eles viajavam dias, noites, enfrentavam perigos, e então quando eles iam viajando, eles iam cantando os salmos, esses salmos que nós estamos pregando esta série, eles iam testemunhando através do cântico, aquilo que eles acreditavam e que eles criam. E quando eles chegavam em Jerusalém, todos os que vinham de diferentes lugares, cantavam os mesmos salmos, para testemunhar quem era Deus. Um dos testemunhos que eles podiam dar, era como eles enfrentavam o sofrimento. Isso porque grande parte dos povos ao redor deles enfrentavam o sofrimento buscando magias. Alguns se desesperavam, cometiam suicídio, se matavam. Alguns matavam os seus filhos quando eles eram crianças e nasciam com alguma dificuldade. Eles eram pessoas que não sabiam como enfrentar e como encarar o sofrimento. Geralmente eram abandonados. O povo de Israel então testemunhava diante deles de que o sofrimento deveria ser enfrentado com dignidade, que eles deveriam enfrentar os sofrimentos através da confiança em Deus. Isso porque eles entendiam que Deus estava presente na vida deles, e se o sofrimento vinha até eles, era por causa de um propósito, de uma razão pela qual Deus queria tratá-los, pela qual Deus queria tratar a vida deles. As pessoas daquele tempo, eles viviam de uma forma diferente da que nós vivemos agora.
mas os sentimentos eram os mesmos. Quando eles começavam a sofrer, eles tinham as mesmas dúvidas. Será que fui abandonado por Deus? Será que eu de fato pertenço a Deus? Será que Deus se importa verdadeiramente comigo? Será que eu não vou ser descartado por Deus eternamente? Será que eu, passando por todos esses sofrimentos, eu terei alguma coisa a receber de Deus? Será que eu vou ser jogado nesse monte de lixo da humanidade? Será que o meu corpo que está sendo degenerado vai se acabar? Quando isso vai acontecer? Será que quando a minha mente já não estiver funcionando adequadamente, eu vou ter alguma utilidade? Eles tinham as mesmas dúvidas que nós temos. Será que os meus filhos vão me dispensar quando eu não tiver mais as reações de um ser humano normal? Será que os pais vão abandonar os seus filhos quando eles não obedecerem a eles? As mesmas dúvidas eles tinham, as mesmas que nós temos. Então eles resolviam, os filhos de Deus resolviam enfrentar o sofrimento com a presença de Deus nas suas vidas, e era isso que trazia para eles a dignidade. Era assim que eles acreditavam, era assim que eles mostravam para os outros povos quem eles eram. Nós, os filhos de Deus, temos que ter essa mesma consciência, de que podemos enfrentar os sofrimentos com dignidade, porque não estamos sozinhos, mas temos um Deus que mora conosco, que habita o nosso coração e que vive conosco. Quando você não tem essa consciência, você corre muitos riscos de viver nesse mundo que não tem Deus. Em primeiro lugar, você pode se tornar uma pessoa cínica, que não se importa com o sofrimento, nem o seu, nem com o dos outros. Você pode também supervalorizar o sofrimento e se tornar uma vítima, e se vitimizando, tornar-se uma pessoa melancólica. Você pode também supervalorizar o seu sofrimento, de tal forma que você comece a achar de que ele é maior do que o próprio Deus, e que Deus não tem o poder de te sustentar em meio aos sofrimentos. Por isto, e por pensarem assim aqueles povos, aquelas pessoas que viviam ao redor de Israel, o salmista começa então o Salmo 130, dizendo, ele começa clamando, das profundezas a ti eu clamo. Ele pede socorro a Deus, porque pedir socorro a Deus nos traz dignidade para a gente enfrentar o sofrimento. Isso significa que a sua dor, a minha dor, a nossa dor não precisa ser silenciada. O sofrimento não precisa ser colocado em um armário. Você não precisa guardar isso. O seu sofrimento pode ser tratado, pode ser enfrentado. Ele não precisa ser explicado pelos teólogos. Ele não precisa ser explicado pelos filósofos. Ele não precisa ser explicado pelos psicólogos. Se você tiver a graça de Deus na sua vida, você terá a condição de enfrentar qualquer sofrimento que aparecer na sua existência. Infelizmente, as pessoas do nosso tempo perderam essa compreensão. E muitos, apesar de crerem, de afirmarem que crerem em Deus, acham que eles vão passar pela vida imunes ao sofrimento. Acham que vão sempre ser felizes o tempo todo. Acham que não vão passar por dificuldades e por problemas. Isso é tão grave, isso é tão terrível para a vida das pessoas, que alguns que começam a ter determinados sofrimentos interiores, eles começam a ser vistos como uma pessoa diferente. Se você tiver em algum tipo de sofrimento, provavelmente você começa a ser rotulado. Você passa a ser uma pessoa que tem muitos problemas a serem resolvidos. Você começa a experimentar de várias curas.
Você mesmo começa a procurar lá no Dr. Google uma solução para a sua vida. Você começa a buscar uma saída para você ter um alívio no seu sofrimento. E quando você entra e começa a buscar tantos alívios para o sofrimento parece que vai aumentando. Você começa a entrar em desespero. Se você estiver em sofrimento, você passa a ser vista como um enigma a ser decifrado, como uma cobaia a ser tratada. Você se torna motivo de discussões infindáveis sobre as pessoas que estiverem ao seu redor. Você passa a ser uma pessoa em pesquisa. Você passa a ser uma pessoa que os pesquisadores começam a sondar o seu passado, a pesquisar, a examinar a sua vida, para encontrarem lá no seu passado, na sua infância, no útero da sua mãe, uma razão para a sua infelicidade atual. E assim, você vai negar a sua dor, você vai negar o seu sofrimento. Você começa a agir como se não houvesse sofrimento. Você começa a desvalorizar o sofrimento. Você começa a negar o seu encontro com a realidade. É por isso que o salmista clama, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Todos nós temos momentos de profundezas. Onde estão as suas profundezas? O que são essas profundezas da sua alma? De onde você clama a Deus? Em qual poço, em qual buraco você entrou na sua vida? De onde você grita? De onde você está clamando? Qual é o lugar, a depressão, a angústia, a dor, o pecado que te afundou e que você precisa clamar? O Salmo, a palavra de Deus, Jesus, ele propõe que todo sofrimento deva ser enfrentado. Ele propõe que nós podemos sair dessas profundezas. O Salmo 130 diz, das profundezas eu clamo, e Jesus nos lembra, nos alerta, no mundo tereis aflições. E quando nós sofremos e gritamos, das profundezas a ti, Senhor, eu clamo, nós começamos a nos aproximar de Deus. Você vai se tornando mais humano, você vai se dando conta que você tem limites, você vai percebendo que você é um ser humano, e você começa a declarar e a dizer para Deus que você crê de fato nele. Você afirma a sua fé. Quando você clama das profundezas, você afirma que Deus é maior do que o seu pecado, que Deus é maior do que a sua dor, que Deus é maior do que a sua aflição, que não há profundezas que sejam tão profundas que Deus não possa ir. O salmista nos ensina a enfrentar o sofrimento com essa realidade, sem mascaração, sem ilusões. Nos ensina a enfrentar as dores, as angústias, os sofrimentos com fé, com segurança de que o Senhor virá ao nosso encontro e que os ouvidos dele se inclinará para ouvir a nossa súplica. De fato, é maravilhoso crer que das profundezas, as mais profundas, eu posso clamar a Deus. É maravilhoso saber e crer que eu posso enfrentar a dor, que eu não preciso negá-la, que eu não preciso dizer que ela não existe. É maravilhoso saber que eu posso enfrentar a dor e o sofrimento com a presença de Jesus na minha vida. Mas é só o Senhor que pode nos ouvir. É por isso que Ele diz: escuta, Senhor, a minha voz. Qual é o abismo que você está? Ainda que você esteja só, ainda que você esteja na profundeza dos pecados,
ainda que você esteja numa profunda depressão, ainda que você esteja em profunda dor, ainda que você esteja em angústia, em conflito, o Senhor pode ouvir a sua voz. Das profundezas eu clamo. Só o nosso Deus, só o Deus que você crê, pode de fato alcançar a sua vida e pode tirá-lo das profundezas. Por isso você pode clamar essa compaixão de Deus. O povo de Israel era um povo exposto ao sofrimento, era um povo vulnerável, indefeso, que tinham dificuldades, que tinham problemas, que tinham que viver experiências grandes de medo, de perigos, que tinham que viver daquela forma, mas eles criam que eles eram habitados e tomados pelo próprio Deus, eles criam que Deus os protegiam, ele cria que Deus podia capacitá-los para eles enfrentarem qualquer dor, qualquer ameaça, qualquer perigo. Por isso eles não se escondiam, por isso eles não corriam do sofrimento, eles reconheciam a dor e eles tinham como enfrentar. Eles não negavam a sua humanidade, eles não negavam os seus limites, eles não negavam as suas dores, eles criam, confiavam e colocavam diante de Deus as dores que eles enfrentavam. A palavra de Deus, o Evangelho propõe que nós devemos enfrentar as nossas dores com o nosso Deus. Você jamais verá na palavra de Deus cursos, propostas de aliviar a sua dor. Você jamais enfrentará ou encontrará na palavra de Deus cursos para evitar a dor pela conversa constante. Anos conversando para você ter alívio na sua dor. Você nunca encontrará isso na palavra de Deus. Na palavra de Deus você sempre encontrará como enfrentar as dores e os sofrimentos. Isso porque essas soluções humanas que a gente tem para o sofrimento, elas são boas, elas são saudáveis, elas são razoáveis, mas elas são momentâneas. Por exemplo, hoje é um dia de muito calor, e nós estamos desfrutando aqui dentro de um bom ar-condicionado. Eu mesmo estou sentindo aqui até um friozinho, não estou nem transpirando, é muito bom. Mas, se esse ar-condicionado quebrar, nós vamos ter diferentes reações. Alguns de vocês vão ficar nervosos, alguns de vocês vão começar a se abanar, alguns de vocês, ao saírem ali no templo, e se eu estiver lá cumprimentando vocês, vocês vão dizer: ah, pastor, mas assim não dá, está muito calor, a gente não está aguentando, a gente nem aguenta ouvir o pastor pregando, porque estava muito desconfortável. Então a solução que vai aparecer de todos vocês para mim, e essa será a minha também, para resolver o problema do ar-condicionado, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um técnico, eu vou chamar alguém para consertar o ar-condicionado. E aí nós vamos voltar a ter conserto. As soluções humanas para as nossas dores, elas são assim, elas aliviam momentaneamente, mas elas não resolvem eternamente. Elas não resolvem para sempre, elas não resolvem definitivamente. É por isso que nós precisamos de Deus. Elas servem para nos ajudar num determinado momento, numa determinada circunstância, mas ela não traz a solução definitiva da vida. É por isso que nós precisamos de Deus para enfrentar o sofrimento. O que Deus deseja é que você aprenda a reagir quando você tiver que enfrentar o sofrimento. Ele é inevitável, todos nós vamos passar por ele. O mundo propõe diferente, o mundo propõe uma solução paliativa. Você jamais verá na palavra de Deus nenhum dos profetas, nenhum dos sacerdotes, em nenhum lugar da palavra de Deus você encontrará uma proposta dizendo assim: fale com tal pastor e ele vai aliviar a sua dor. Tire umas férias e você vai resolver a sua dor. Use tal remédio e a sua dor vai ser resolvida. Arranje um hobby
uma coisa para você fazer, uma pescaria, e você vai ter cura para a sua dor. Jamais, a palavra de Deus, você jamais verá uma campanha publicitária, com alguém sorrindo e dizendo assim para você: venha ouvir fulano para resolver a sua vida. Venha ouvir fulano para você aprender a enfrentar a sua culpa. Venha ouvir fulano para você melhorar a sua autoestima, para você se sentir mais amado. Venha, ouça o grande preletor. Jamais você ouvirá alguém dizendo assim na palavra de Deus. Você encontrará isso sim no Google, no Facebook, na mídia social, mas na palavra de Deus o que você vai encontrar é um chamado para você ir para Cristo. Traga as suas dores aos meus pés, traga o cansaço de vocês para mim, traga para a cruz a sua angústia, traga para mim as suas dores, as suas angústias, a sua depressão, o seu drama, o seu problema. Confiem em mim e obedeçam a minha palavra, e eu vou habitar o coração de vocês e transformarei a vida de vocês. É isso que você encontrará na palavra de Deus. Infelizmente, alguns de nós acham que não é possível haver transformação na vida. Então eles vão arrumando soluções intermediárias, aliviantes, momentâneas. Filhos de Deus não são masoquistas. Os filhos de Deus não foram chamados para o sofrimento. Nós não gostamos de sofrer. Nós não somos daqueles que acham que quanto mais sofrem, mais santos são. Um cristão sabe que existem os sofrimentos, que eles são inerentes à nossa própria existência, que eles fazem parte do nosso viver diário, mas nós não ficamos buscando o sofrimento. Outros cristãos sabem que alguns dos sofrimentos que eles têm e que eles enfrentam, foram por eles mesmos afligidos a sua própria vida, escolheram mal, tomaram uma decisão precipitada, tomaram uma decisão ambiciosa, e arriscaram os poucos recursos que tinham, e agora estão vivendo em apuros financeiros. Eles sabem que esse sofrimento não foi trazido pelo próprio Senhor nas suas vidas, foram eles mesmos que foram fazendo, e por isso eles vivem de uma forma sofrida. Eles quebram princípios, quebram valores, atraem para si problemas, porque ferem a palavra de Deus. Outros acham que eles são o centro do mundo, e que eles não merecem sofrer, que eles não deveriam passar por sofrimento. Por isso eles começam a achar que eles deveriam ser mais amados do que eles são, que as pessoas todas ao redor deles devem amor a eles. Eles acham que não poderiam ter nenhum momento de solidão, que eles deveriam sempre ser abraçados, que eles deveriam sempre ser recebidos com sorrisos, que eles deveriam sempre viver sendo beijados, aconchegados, que eles nunca deveriam ter problemas difíceis e passar por momentos difíceis. Eles acham que nunca deveriam ter dúvidas, eles acham que eles são o centro do mundo, e que eles merecem toda a atenção de Deus e todos que estão ao seu redor. A palavra de Deus nos lembra: no mundo tereis aflições. Cristo nos alerta, nós somos pecadores, nós somos limitados, o salário do pecado é a morte, e nós deveríamos reconhecer aquilo que nós somos. É por essa razão que Cristo sofreu na cruz, não para que nós não sofrêssemos, Ele sofreu na cruz para que nós nos tornássemos pessoas capazes de enfrentar o sofrimento. É assim que a gente enfrenta o sofrimento com dignidade, levando aos pés da cruz as nossas dores e angústias. O Salmo 130, no verso 3 e 4 diz: Senhor, se tu observares as nossas iniquidades, quem, Senhor, subsistirá contigo? Porém em ti está o perdão, para que te temam. O povo de Israel levava o nome de Deus a sério. 8 vezes o nome de Deus é usado no Salmo
130. Deus é levado a sério por eles. Eles acreditavam que Deus era pessoal, era interessado na vida deles. Eles esperavam que Deus viesse ao encontro deles para se relacionar com eles. Eles criam que Deus perdoava os seus pecados. Eles criam que o amor de Deus era infindável e constante. Eles criam que Deus queria se juntar a eles nas lutas que eles enfrentavam. Eles criam que Deus era cheio de misericórdia, ao ponto de compartilhar o seu Filho. Eles criam que Deus tinha empatia, tinha compaixão, colocava a mesma amor que Ele tinha por nós, Ele coloca no Filho e pede ao Filho que venha ao nosso encontro. Deus atraía os rebeldes, os confusos, os sofridos. Se Deus tivesse a lista dos nossos pecados, como estaríamos? Mas é o perdão de Deus que nos ergue. Se Deus olhasse para os nossos pecados, enganos, ambivalências, infidelidades, onde estaríamos? Quem poderia falar com Deus? Quem poderia falar com Deus? Quem é tão completo, tão bondoso, tão generoso, que possa falar com Deus? Aqui entre nós não há ninguém. Ninguém entre nós tem condição de falar com Deus sem Jesus, porque o nosso pecado está sempre diante de nós. É por essa razão que nós precisamos de Cristo. É por essa razão que precisamos crer na obra de Jesus. É por isso que nós precisamos desfazer do nosso coração essa ideia de que é possível a gente resolver a vida e irmos a Deus do nosso jeito. Ir a Deus do nosso jeito, a palavra de Deus ensina que isso é justiça própria. E justiça própria, quando se instala em nós, ela causa muitos danos na nossa vida. Nos torna pessoas mesquinhas, nos torna pessoas pequenas, no sentido espiritual, nos torna pessoas cheias de exigências bobas, e vai gerando em nós, porque nós começamos a nos sentir melhores que os outros, porque sempre achamos que podemos obter as coisas de Deus pelo que fazemos. Então começamos a nos comparar, e o nosso coração começa a se encher de julgamento, de preconceito. A justiça própria, ela não carrega amor. A gente vai ganhando um ego justicento, cheio de direitos. Você começa a dizer: eu sou pai, eu tenho direito. Você começa a dizer: eu sou filho, eu tenho direito. Você começa a dizer: eu sou marido, eu tenho direito. Você começa a dizer: eu sou esposa, eu tenho também direitos. Eu sou patrão, eu tenho direito. Eu sou dono, eu tenho direito. Eu fui ofendido, eu tenho direito de reagir mal. Eu fui traído, eu tenho direito de reagir mal. Sou eu quem pago, eu tenho direito. E aí a gente começa a entrar nessa auto-vitimização raivosa, de justiça própria. Começamos e vamos nos tornando pessoas ridículas, feias, porque a amargura, o mau humor vai tomando conta do nosso coração, vai enchendo a nossa vida, e nós vamos sendo ganhos por esse desejo de justiça, de justiçamento, de comparações, e a gente ganha esse jeito virtuoso, crentoso, vamos dizer assim, de se vingar dos outros. Vamos nos tornando pessoas adoecidas, neuróticas, cheias de julgamentos impiedosos com você mesmo e com o outro, porque você acredita que é assim, com a sanção ou com a anulação dos seus limites, dos seus defeitos, que você vai alcançar a Deus. Não existe isso. Não existe uma escada da perfeição que nos leve a Deus. Ninguém subiu e ninguém subirá a Deus por seus próprios méritos. Quem tenta fazer isso é Babel. Quem tenta fazer isso é Babilônia.
Quem tenta fazer isso, ir a Deus por si mesmo, é religião, é religar a Deus pelos seus méritos, é altar de Caim, é justiça própria, é salvação pelas obras, é ascensão ou tentativa de ir a Deus pela mecânica mental, é a tentativa de ir a Deus pelo dízimo, pela oferta, é a tentativa de ir a Deus pelos alteradores de consciência, é a tentativa de ir a Deus pelo bem-estar do ponto de vista mental, é a tentativa de ir a Deus pela obediência às regras, e isso se torna orgulho, presunção, enganação. Ir a Deus dessa forma é engano, porque Deus é quem vem até nós. A palavra de Deus diz: perto está o Senhor de todos que o buscam, Ele vem até nós. Ninguém vai a Ele por justiça própria, ninguém vai a Deus por si mesmo. O máximo que você consegue fazer é um exercício mental, religioso. O máximo que você consegue fazer é tentar ir com as suas próprias regras e comportamentos, tentando alcançar a Deus. É Deus, através de Cristo, que vem até nós. É impossível ir a Ele, mas é possível Ele vir até nós. É por essa razão que Ele encarnou e não usurpou o ser igual a Deus, e obedeceu até a morte, para que pudesse vir até nós. É por essa razão que eu e você estamos justificados em Cristo Jesus. Não tenho que fazer esforço algum, eu tenho apenas que confiar nele. E quanto mais eu creio nele, e quanto mais eu creio que aquilo que foi feito na cruz de Cristo, mais a obra de Cristo vai sendo feita na minha vida, mais eu vou aprendendo a viver neste mundo, mais eu vou aprendendo a descansar nele, mais capacidade, mais poder eu vou ter para enfrentar os sofrimentos desta vida. Quanto menos eu creio na obra de Cristo na cruz, mais precisa ser feito na minha vida, mais precisa ser realizado em nós. Quanto mais eu creio que precisa ser acrescentado alguma coisa na cruz, mais cresce em mim o desespero, a neurose, a mania, as inseguranças, a religiosidade, a inquietação, o orgulho, a desconfiança, o medo da morte, do julgamento final, o medo do diabo, o medo do inferno, porque eu fico olhando para a cruz e sempre achando que eu posso acrescentar um pouco da minha humanidade, da minha bondade naquilo que Cristo fez. Quem crê que tudo foi feito na cruz por mim, que encontra na cruz o perdão para a minha vida, que encontro nele todas as coisas, mais felizes, mais gratos, mais paz no coração eu vou adquirindo. Os nossos pecados estão perdoados na cruz. Você já foi perdoado, e quando você crê nesse perdão da cruz, o ciclo do pecado se quebra. E quanto mais você crer em Jesus, quanto mais você crer nele, mais essa autojustificação, essa ansiedade, esse desespero de querer acrescentar alguma coisa para você obter o favor de Deus, vai desaparecendo da sua vida, e você começa a amá-lo mais e a servi-lo com mais alegria. O Senhor ouve aqueles que o buscam sem justiça própria, porque em ti, Senhor, está o perdão. Eu não poderia deixar de acrescentar isso, porque essa é uma coisa importante. Toda pessoa cheia de justiça própria, ela é cheia de cobrança. Ela cobra muito dos outros, porque ela se cobra muito também. E ela vai se tornando uma pessoa chata, desagradável, não amável, não conciliadora. E à medida que ela vai fazendo isso,
ela vai perdendo os relacionamentos, ela vai perdendo a alegria de viver e de conviver com as pessoas. Quanto mais você ama a Deus, quanto mais você crer na obra de Cristo na cruz, quanto mais você crer que você é perdoado, quanto mais você crê que Deus o ama, mais você olha para o outro e vê a graça de Deus, a possibilidade de Deus enchê-lo de graça, de amor, de perdão, e aí então o seu coração ganha essa capacidade de compreender o outro, de abraçar o outro, de entender o outro. O verso 5 e 6 do Salmo 130, aguardo, Senhor, a minha alma, o aguarde, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia, Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aqui está falando de esperança. O sofrimento a gente enfrenta com esperança. A nossa fé se firma quando nós temos esperança. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos pessoas mais puras quando nós temos o nosso coração cheio de esperança. A si mesmo se purifica todo aquele que em Deus tem esperança. Pela esperança nós somos mantidos vivos, nós somos mantidos por causa da ousadia e alegria da esperança em Deus. Pela esperança nós aguardamos a eternidade, nós aguardamos a glória de Deus, nós esperamos rever os irmãos e irmãs da família de Cristo, nós esperamos vê-los na glória de Deus nos céus, e por isso, enquanto vivemos aqui na terra, os nossos caminhos sofridos e dolorosos vão ficando mais amaciados. A existência do sofrimento, então, ao invés de nos desanimar, nos torna pessoas mais fortes. Sem esperança na eternidade do coração, nós não temos o poder, a força para viver nessa terra. Nós sempre viveremos angustiados, cheios de dúvidas, de desespero, de medos. Infelizmente a maioria não tem essa esperança eterna. Vive desses projetos aqui da terra, vive com seus olhos nesses pequenos desejos humanos, vivem os sonhos de consumo. A glória que eles têm é apenas essa da prosperidade terrena. Não tem uma vida de densidade espiritual, não tem uma vida de testemunho diante dos outros, não se tornam bênçãos, não se tornam capazes de enfrentar com firmeza as dores e as aflições da vida. Sem crer, sem esperança na eternidade, a vira um bingo, vira uma aposta, vira uma loteria, vira uma torcida nervosa e ansiosa para que a vida dê certo, nesses imediatos que a gente vive envolvido. É por isso que você precisa confiar em Deus e esperar o amanhecer como os guardas esperavam. Os versos 7 e 8 diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele copiosa redenção, e é Ele quem redime Israel. Aqui está falando de misericórdia. Deus coloca o coração na nossa miséria. A palavra misericórdia significa colocar o coração na miséria. O ladrão da cruz recebeu misericórdia com Deus. O perdão da cruz foi unilateral, foi da parte de Deus. Deus o libertou. Nós vemos na palavra de Deus repetidas vezes que Deus é misericórdia. A misericórdia de Deus é maior do que o julgamento, do que o juízo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são conhecidas até 1000 gerações. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Deus tem uma obsessão, um amor, um desejo de colocar o coração dele na nossa dor, na nossa angústia, na nossa ansiedade, no nosso desespero. Por isso eu quero te fazer o convite, é o mesmo de Jesus: vinde a mim,
vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine a enfrentar o sofrimento com dignidade, na certeza da presença dEle no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém.